Patrulha do Consumidor está aqui em Araguaína, no setor Araguaína Sul, na Rua das Palmeiras, número 46. Nós viemos falar com o Hélio Alves de Carvalho. O Hélio me parece que entrou numa barca furada, mas nós viemos aqui para ouvi-lo. O Hélio sofreu um acidente de moto, ele tinha feito um seguro e parece que a seguradora está pulando fora. Vamos ver como é que é essa história aqui. Hélio, é você? Sim, sou eu mesmo. Prazer. Tudo. A turma do Patrulha chegou, né? Chegou para ajudar, né? Vamos ver se a gente consegue te ajudar, Hélio. Hélio, você mora aqui mesmo, né? Nós viemos aqui na sua casa e vocês estão vendo aqui a situação do Hélio. O Hélio é uma pessoa humilde, né? E que tinha uma moto, não é isso, Hélio? Sim. Aí você fez o seguro dessa moto. Sim, foi. E você sofreu um acidente. Sim. E aí sofreu um acidente, ficou machucado, ficou uns 20 dias aí no hospital, meio sem consciência. Quando ele acordou, quando ele melhorou, ele foi atrás dos direitos dele na seguradora e a seguradora está pulando fora de cumprir o que foi contratado. Mas o Hélio é que vai contar essa história pra gente. Hélio, essa seguradora, ela chama União Autogestão. Não conheço. Porque normalmente as seguradoras do Brasil são bem divulgadas, fazem um volume grande de contrato. Essa aqui, União Autogestão em Araguaína. Foi a seguradora que fez o seguro do Hélio. Mas vamos lá, Hélio, me conte a sua história aí com tranquilidade, seguramente. Você fez o seguro e aí o que aconteceu? Por um mês eu fui abordado nos quebra-mola de Araguaína para fazer o seguro. No quebra-mola? Isso, eles estavam abordando a gente igual a polícia para fazer o seguro e na hora que a gente fez o seguro, que eu sofri acidente, com um mês eles não quis bancar com a despesa e ficou sempre me empurrando com a barriga. Sempre me empurrando com a barriga e eu tentando, né? Só que a gente vai lá, eles conversam sempre uma história diferente, Não arcou com a despesa. A gente estava arcando com a despesa normal e na hora que a gente vai pedir para socorrer a gente, eles não socorrem. Eles ficam sempre com uma conversa diferente com a gente. Mas eles estão te prometendo alguma coisa? Nada. Você chega lá e fala, aconteceu um acidente, minha moto foi danificada e eles não falam nada? Não, eles não, diz que não está com conhecimento do caso, eles não têm conhecimento. Depois de ter feito o seguro da moto, ele disse que não tem conhecimento com esse caso. Quer dizer que o seu seguro não está feito? Para eles não, porque ele disse que o caso foi encerrado. Ficou encerrado, como encerrado mesmo. Encerrado como? Você não fez o seguro, você pagou? Paguei direitinho, foi tudo em dias, pagando direitinho. Como é que você pagou? Pagando todo mês R$42. Tá bom, e você pagou durante quanto tempo? Já tem uns 5 meses já, pagando o seguro direto. Tá, então o seguro estava em dia, era um boleto, alguma coisa? Era boleto, ia na loja mesmo pagar. Tá, mas nós vamos lá, não vamos? Vamos, Tu tem coragem de ir? Tem. Porque nós vamos lá. Vem cá, gente. Isso parece uma brincadeira. O Hélio Alves de Carvalho, ele foi lá e fez o seguro. Diz ele que foi abordado num quebra-mola para fazer o seguro da moto dele. Ele sofreu um grave acidente. A moto foi toda danificada, não foi, Daniel? Sim, não sobrou nada, não restou nada da moto. E você machucou? Machuquei muito. Tá bom. Hoje você tá melhor de saúde? Eu tô legal. É? Eu tô legal. Tá trabalhando? Não, posso trabalhar tão cedo. Por que foi? Porque quebrou a bacia. Ah, você fraturou a bacia. Sim. Tá, mas tá andando normalmente? Não, eu ando igual pinguim, igual bebê mesmo, tentando andar. É? Tá reaprendendo a andar. Tô aprendendo a andar agora. Quer dizer que você então não tá trabalhando? Não pode trabalhar tão cedo. É? É. E você mora aqui, você mora sozinho aqui? Sozinho, meu Deus. Sozinho em Deus? É. Tá bom. E aí como é que você tá sobrevivendo, Hélio? Pelo povo da igreja mesmo. O povo da igreja tá te ajudando? É, eles que ajudam na água, na energia, na alimentação, tudo é o povo da igreja. Uma bênção então, né? É um milagre. Tá bom. E você é casado, tem filho? Solteiro. Solteiro, rapaz? Solteiro. Tá bom. Então nós temos que arrumar pelo menos uma mulher rica aí pra ir aguentando o trem, não tem não? É? Nós arruma. E por que você não arrumou ainda, rapaz? Não, é porque essas coisas não é assim não. É? Porque aí é mais difícil de arrumar. É difícil. Ei, Hélio danado. Mas ainda bom que com toda essa dificuldade, o Hélio ainda tem um sorriso para dar, né?
É isso que mantém a esperança, que mantém o desejo de fazer justiça. E é isso que nos anima a continuar com a Patrulha do Consumidor. Porque eu vejo uma pessoa simples dessa, humilde, com todo o sofrimento, perdeu a moto, está machucado, não consegue trabalhar, e a seguradora que ele fez o seguro está tratando ele como se ele não fosse ninguém. Pois bem, o que você apresentou, Patrulha do Consumidor, foi uma cópia desse contrato aqui, pelo menos uma página dele. Nossa assessoria jurídica tem um contrato todo, mas aqui tem um contrato que ele fez, ó. União Contrato de prestação de serviços de gestão e assistência automotor. Mercantis que explora o ramo de seguro, uma vez que a União Autogestão oferece amparo ao adquirente que se regerá pelo presidente do contrato e pela legislação aplicável, em abrangência em toda a região norte desse país. Então tá aqui, seu contrato. Agora vamos ver onde é que esse povo está errando. Feliz foi o legislador quando fez o Código de Defesa do Consumidor. Isso, nós já estamos indo já para 27 anos do Código. O que ele diz lá no seu artigo 4º, parágrafo 1º? Ele diz que o consumidor é a parte hipossuficiente na relação. Ou seja, o que é parte hipossuficiente? Quer dizer, é o mais fraco, é o mais frágil. Em qualquer dúvida de interpretação do Código de Defesa do Consumidor, deve-se decidir pelo lado mais fraco. E o lado mais fraco na relação consumidor-fornecedor certamente é o consumidor. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor já fez essa proteção. No caso de ir para a justiça, o juiz, para decidir, ele já vai decidir favoravelmente ao consumidor, porque lá no seu artigo 4º, parágrafo 1º, já diz isso, que tem que decidir pela parte hipossuficiente, ou seja, pelo mais frágil. Mas o artigo 35, que nós já falamos dele demais aqui, ele diz assim: se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente, e a sua livre escolha, aqui quem vai escolher é o consumidor, não é o cara que lá da autogestão, da tal da União, que vai dizer, ó, nós vamos fazer isso. Não. Aqui tem 3 opções. Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Segundo, se o Hélio quiser, porque quem escolhe é o Hélio, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. No caso, a moto dele deu perca total, ele quer outra moto. Rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. O Hélio não vai querer rescindir o contrato, não, porque a perda dele foi grande, ele fez o seguro, foi para isso, e ele não quer receber as 5 prestações de R$42 que ele fez, não. Ele quer o seguro que ele fez. Pois bem, se nós formos dar continuidade a isso aqui, nós vamos observar que no contrato dessa União Autogestão, ela claramente, ela visa prejudicar o consumidor. Nota-se uma forte intenção de tornar o contrato oneroso para o consumidor, dificultoso para o consumidor. Na cláusula 24ª do contrato, lá diz o seguinte: a seguradora terá direito de reparar as peças danificadas, utilizando peças seminovas ou paralelas. Isso é uma oferta abusiva, isso é enganação ao consumidor. Não pode ter, está no contrato deles. Aí nós vamos sair do artigo 35 e nós vamos lá para o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: preste atenção para você saber os seus direitos. No artigo 51 diz assim: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, no parágrafo 4º, estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Está no código, gente. Isso é lei. É nula essa cláusula. O artigo 51 diz
que é nula de pleno direito qualquer cláusula no artigo que vise prejudicar o consumidor e que dificulte a sua execução, ou seja, uma cláusula abusiva, e esta é uma cláusula abusiva. Então, Hélio, nós estamos aqui acobertados do pleno direito, da razão. Agora, nós temos que comprar uma briga com esse povo. Espero que esse povo não seja daquele que existe só para vender para você e depois sumir. Tá? Eu não conhecia, nós já mexemos com patrulha do consumidor há muito tempo e eu nunca tinha visto falar nessa seguradora, tá? União Autogestão. Mas nós vamos lá. Você sabe onde é o local, não sabe? Sei, sim. Tu me leva lá? Levo, sim. Tem coragem? Tenho, sim. Patrulha do Consumidor veio aqui com o seu Hélio e nós viemos aqui na União Autogestão para ver o seguro dele. Eu confesso sinceramente que eu não conhecia a empresa, mas ao chegando aqui eu conheci, é uma empresa que está instalada há muitos anos aqui em Araguaína e que faz esse trabalho. E tem milhares de motos seguradas aqui. Tem oficina própria para poder fazer os seus consertos, e, enfim, é uma empresa sólida e que fica aqui o meu registro de que é uma empresa que está disposta a fazer um acordo com ele, mas tem problemas, né, Hélio? O problema é o seguinte: quando o Hélio foi acidentado, daquela data para frente ele não pagou mais o seguro, portanto ele tem 5 parcelas em atraso, mas no dia do acidente ele estava segurado, correto? Como o Hélio ficou doente no hospital e ficou vários dias sem comunicação, ele só comunicou a seguradora do acidente um mês depois, não foi ele? Sim. Um mês depois. Com um mês depois, eles não tinham conhecimento do acidente. Então a moto foi recolhida pelo CIPAR, que é um órgão de trânsito aqui de Araguaína, que esse CIPAR tá com a moto presa, lá paga uma diária de R$18 por dia. Essa moto tá lá já faz quanto tempo? Já tem 60 dias e 17 dias. 60 dias não, 6 meses. 6 meses e 17 dias. Então já tem 200 dias que está lá. A R$18 a diária já dá R$3.600. É quase o valor da moto. Então esse é o impedimento. E não é a seguradora que tem que ir lá tirar e pagar essa taxa. Estava segurado a moto. O fato de o Hélio não ter familiares, ser uma pessoa que estava sozinha, aconteceu o acidente, foi para o hospital, a moto não podia ficar no meio da rua. A MTT, que é a Agência Municipal de Trânsito, foi lá, recolheu a moto, guardou na sua garagem, lá pagou uma diária de R$18 por dia. Bom, tem que tirar de lá. O pessoal aqui está disposto a fazer um acordo, mas precisa trazer a moto para cá, ver a moto. Então o primeiro passo é a gente tentar liberar essa moto lá, é uma via crucis. Depois a gente vai fazer um acordo, ver o que se pode fazer. Eles alegam isso, mas o Hélio alega que ele passou quase 60 dias sem comer, só no soro, sem condição de vir, como não tinha. E aí eles alegam, mas alguém poderia ter vindo aqui resolver o problema para ele. Mas como ele não tem familiar também, e aí ficou complicado. E um dia ele procurou a Revemar, que é uma outra loja aqui, para a Revemar ligar para cá. E aí eles disseram que não tinham conhecimento, porque não tinha um registro aqui do acidente aqui. Então esse trem embolou todo, e nós do Patrulha do Consumidor, por consideração do Hélio, eu vi que o caso dele é grave, eu gostei desse rapaz, nós vamos trabalhar para ajudar ele, tentar fazer um acordo aí, um ajeitamento, porque a empresa também disse que não está fora, mas o Hélio também tem 5 parcelas atrasadas, mas as atrasadas são após o acidente, não é? Então, tudo isso são coisas que nós temos que ser analisadas, mas eles estão dispostos a contribuir, a ajudar a resolver de alguma forma. Então, Hélio, o que eu estou te pedindo é isso. Nós do Patrulha hoje vamos te acompanhar lá na MTT, vamos tentar tirar sua moto e ver o que pode fazer lá, mostrando que você não tem condição de pagar, ver se a gente consegue tirar a moto. Tirar a moto vai ser removida para a oficina. A oficina aqui vai fazer uma avaliação da sua moto. Aí nós vamos saber se ela deu perca total, se ela tem recuperação, como é que fica. Para depois a gente saber que acordo que nós vamos fazer com eles. Tá bom assim, ele? Tá sim.
Tá legal. Você fica satisfeito? Mas, moço, legal. Pelo menos nós temos um começo de uma conversa, né? Tem boa. Porque aqui eu vi que se não for brigar pelo contrato, se for brigar, tem cláusulas que eles têm razão, tem cláusula que você tem razão. Então isso dá uma discussão grande. E tudo que vai para a justiça demora demais. E nós precisamos resolver seu caso logo. Por isso nós estamos tentando uma negociação. E esse é o caminho mais curto que nós temos a seguir. Você está de acordo? Sim, estou de acordo. Podemos tocar para frente? Pode. Então pronto. Tá certo? Fica bom assim, né? Fica. Tá bom. Então se tá bom para você, tá bom para nós. César Halum, para o Patrulha do Consumidor, no Balanço Geral.